Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos então a essa aula aqui especial para o sétimo ano, onde a gente vai falar de escala e no final eu vou dar uma aplicação da escala para vocês usarem aí para realizar uma maquete do que vocês quiserem, tá? Se você quiser fazer uma maquete da sua casa, você faz, uma maquete aí da sua escola, que é uma atividade que eu estou fazendo com os meus alunos, você faz. Se quiser fazer uma maquete aí só do seu quarto, fazendo os móveis, né? Quer colocar um guarda-roupa aí, fazer em miniatura aí, os seus personagens que você tem de brinquedo, você faz também, mas para entender isso você tem que saber o que é escala, tá bom? Escala é um assunto da matemática, tá? E escala ele é um assunto que também é conversado muito dentro da geografia, tá bom, gente? Tá bom? Escala tem a ver com o tamanho das coisas, certo? Então se a gente conseguir fazer aquele negócio que tem no naquele super-herói, como que é? O Homem-Formiga, que ele encolhe, e se a gente conseguir encolher tudo e as coisas continuarem na mesma proporção, a gente fala que isso está em escala, tá bom? Mas uma coisa que é bem curiosa aqui sobre a escala é que ela não é o assunto principal do assunto principal, né? Quando a gente fala assim dentro da matemática. Escala, ele é um assunto dentro de outro assunto. Como assim? Na matemática vocês devem saber que tem vários assuntos um dentro do outro, né? E escala, ele é um assunto que ele fica dentro dos capítulos de razão, tá bom? Então, para você entender o que é escala, você tem que saber o que é uma razão também, certo? Ah, professor, conta para mim aí o que é uma razão. Então, eu posso te falar o que é uma razão, tá? Inclusive, vou te dar alguns nomes para razão aqui. Um dos nomes muito gostosos de se falar é fração. Olha só. Então, fração é um tipo de razão. Inclusive, quando a gente fala de escala, a gente utiliza também, ó, vou deixar aqui, ó, a gente utiliza a fração, por exemplo, tá? Tipo, um meio, ele pode ser um meio de alguma coisa em escala, tá bom? E é uma fração ao mesmo tempo, beleza? Outra coisa que pode ser também conhecida como razão é o processo de descobrir o resultado, que é a divisão, tá bom? E aí, então, a gente tem mais outros assuntos também ligados à razão, que não convém aqui, mas um deles já é a escala, direto. Tá? Ô, professor, mas por que eu uso escala? Vamos falar um pouquinho sobre geografia. Se você abrir um mapa de geografia, o mapa de geografia não é o tamanho real, né? Mas o mapa ele tem que ter as distâncias ali meio que certo. Porque se você abrir um mapa, por exemplo, assim, ó, das cidades do interior de São Paulo, se você abrir um mapa de um ponto aqui da cidade de Itapeva, bem perto da divisa aqui, ó, Itapeva. E você vai mais perto da divisa com o Paraná para a cidade de Itararé. Se você está vendo isso, se você está vendo isso no mapa, as distâncias têm que estar proporcional, né? Então, se você tiver no meio do mapa ali de Itararé, entre Itararé e Itapeva, Itararé, no meio do mapa entre Itararé e Itapeva, existe, por exemplo, um pedágio. Então, quando você chegar nesse pedágio, você vai saber mais ou menos a distância, né, aonde você está localizado. Então, no mapa tem que ter essas distâncias, certo? Porque o mapa ele fica em escala. Só que se você abrir um livro de geografia, não tem fração escrita lá, tá bom? Vai ter um símbolo que é dois pontinhos, que é esse daqui, tá? Então, aquela fração que eu escrevi antes, ela pode ser escrito como sendo um, dois pontinhos, dois. Tá bom? O que, que é isso? É um jeito matemático de se escrever a fração quando ela representa uma escala. Tá? Então, se você olhar o mapa ali, inclusive no Google Maps tem também, tá? Tem um númerozinho ali embaixo que você fica dando zoom e voltando, que ele fica mudando. O nome desse númerozinho é escala. Tá? Então, essa escala aqui seria 1 para 2. É assim que a gente fala. Tá? 1 para 2. Se for a medida em centímetros, então seria 1 centímetro para 2. Ou seja, o desenho que eu estou fazendo tem 1 centímetro e lá no mundo real ele teria 2. Tá bom? Diferente da distância de Itararé e Itapeva, né? Que 1 centímetro aqui na distância de Itararé e Itapeva, 1 centímetro, ele iria ter muitos centímetros se fosse para fazer ele em escala, né? Em relação ao mapa real, né? Então, seria 1, 2 pontos, e aqui seria um número muito grande. Por exemplo, assim, o número de 20, aqui, 2 milhões. O número de 2 milhões pode ser também, né? Pode ser o número de 2 milhões, tá? Então, aí você vai conseguir saber o quê? Que 1 centímetro nesse mapa equivale a 2 milhões de centímetros no mundo real. Tá bom? Mas vamos voltar aqui, então, nas representações de como escrever a escala.
Só para recapitular, escala, então, é um tipo de fração, né? Então, essa fração, a gente vai conseguir calcular ela a partir de distâncias, já perceberam isso, né? E a gente mede distâncias de duas formas. A gente mede distâncias muito pequenas, usando centímetros, e as distâncias muito grandes, usando quilômetros, certo? E quando a gente fala do tamanho do ser humano, a gente usa uma medida mais padrão, que é o metro. Tá bom? Mas quando a gente fala de um desenho, dificilmente a gente vai fazer um desenho que possua 1 metro de tamanho, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz a conversão para centímetros, tá bom? Então, quando a gente fala de escala, a gente fala necessariamente de medidas. Fechou, gente? Se vocês estão entendendo, deixa aí um curtir ou um comentário, que aí eu deixo um coraçãozinho para vocês nesse comentário aí. Fechou? Tá, então medidas tem a ver com escala. Então, as medidas que a gente conhece são medidas de comprimento, tá bom? Pode ser medidas de área, de volume, mas por enquanto a gente vai falar somente de comprimento, que é o centímetro, que é o metro, tá? Que é o quilômetro, e você pode deixar aí nos comentários mais algumas medidas, certo? Se você deixar as medidas aí, como eu falei, vou deixar então o coraçãozinho para você, tá? O que é isso daqui? São tamanhos, tá? Se eu fosse medir a tela do meu computador agora, onde eu estou gravando esse vídeo aqui, ela teria 14 polegadas. Olha que legal, polegadas. Tá? Então não é nenhuma dos padrão que a gente tem, mas eu consigo transformar ela depois aí em centímetros. Tudo bem? Mas vamos fazer algumas medidas aqui para ver se vocês entendem essa ideia de escala. Como assim, professor? 1 centímetro no desenho é tanto no mundo real. Então, vamos supor aqui então que a gente escolha uma escala e essa escala seja de 1:2. E note que eu escrevi diferente, agora eu escrevi uma fração, tá? Porque na matemática não é comum a gente usar essa linguagem aqui, ó. A gente usa ela para interpretar, entender, mas a gente utiliza mais a fração. Por quê? Porque a fração é o jeito, é o mecanismo de resolver, né? Multiplicando, dividindo, tá bom? Então a fração aparece ali, uma ordem para a gente resolver. Tudo bem? Então aqui o que eu vou fazer agora vamos pegar um valor. Por exemplo, assim, ó, o que é de 1:2? 1:2, certo? Então significa que o 1 fica em cima e o 2 fica embaixo. Tá? Então, ele pode ser a barrinha ou ele pode ser os dois pontos. Essa história de 1:2 significa que se eu pegar 10 metros no mundo real, tá? Eu tenho que transformar ele em centímetros. Opa, então 10 metros eu tenho que transformar ele em 100 centímetros. Ó, parece que eu até gaguejei, mas não gaguejei não. Por quê? Para você lembrar que os centímetros é multiplicar por 100. Tá? Então, você vai acrescentar 2 zeros e o 10 ele vai virar, então, o valor ali de 1.000. Tá? Então, se eu fosse pegar uma coisa que tem 10 metros, eu saí aqui na frente de casa hoje e medi a frente da casa e tem 10 metros. Né? Tá? Então, significa que se eu fosse desenhar a frente da minha casa numa escala, por exemplo, de 1:2, certo? Então, o que eu faria? Eu colocaria essa medida aqui, não em metros, porque eu não vou desenhar em metros, quero que vocês entendam isso, eu vou desenhar em centímetros, então eu vou fracionar ela. Olha, eu vou fracionar, olha a palavra que eu falei. E quando a gente fala de fracionar, significa que eu vou multiplicar esse valor pela minha fração. Qual é o processo que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar pelo número de cima e o resultado disso eu vou dividir pelo número de baixo. Tudo bem, gente? Eu acho que vocês sacaram essa, né? Então, significa que 1 centímetro... Não, perdão. Significa que 1.000 centímetros teriam agora 500 centímetros para eu fazer ele menorzinho, né? Ah, professor, dá um outro exemplo aí. Tá, vamos pensar o seguinte, então. Ó. Vamos pensar que a gente tem esses 10 metros mesmo. Tá? E esses 10 metros, eles vão representar uma distância de uma parede que tenha 10 metros, tá? A gente pode fazer essa parede então um pouquinho maior, tá? Mas vamos deixar 10 metros. Então, eu teria 1.000 centímetros, certo? E com isso eu faria, então, toda a lateral da minha parede. Vou desenhar aqui uma parede, tá, gente? Vamos ver se vocês conseguem entender isso aí. Parece uma parede? Vamos deixar. Tá? Então, ela tem 10 metros. Só que se eu fosse fazer ela desenhada com a metade da escala dela, como se metade, professor? 1:2. Tem 1 centímetro, ele representa 2 no mundo real. Qual seria a medida que eu faria no desenho? Olha aqui, ó.
500 centímetros. Então, esse meu resultado aqui, deixa eu trocar de cor. Então, esse meu resultado aqui, ele me diz o tamanho no desenho. Então, se eu fosse fazer um desenho disso daqui, o desenho teria 500 centímetros. Seria metade, certo? 500 centímetros é a mesma coisa que 5 metros, tá bom, gente? 100, tá? Então, seria a mesma coisa que 5 metros. Fechou? Vamos resolver mais uma outra escala aí, ó, para a gente ver se a gente entendeu qual que é essa ideia de escala, tá? Ah, professor, se fosse uma escala um pouquinho menor. Vamos ver, então, eu vou limpar toda a tela agora aqui. Né? E se fosse uma escala menor em que sentido? Em que é 1 para 10, né? A gente pode escrever assim, ou escrever 1, 2 pontinhos, 10. Certo? O que é esse negócio de 1 para 10? Então, 1 centímetro na representação, tá? Eu estou falando agora representação, porque essa representação, ela não precisa ser um desenho, ela pode ser uma maquete, tá bom? Que é o que a gente vai fazer aí com o pessoal do 7º ano da minha escola, tá? Se você é um dos meus alunos, gente, por favor, curte esse vídeo aqui e ajuda o professor, né? Aqui no YouTube, tá? Então, esse 1 centímetro, ele representa, então, 10 centímetros do mundo real, tá bom? Então, se fosse para representar aquela paredona agora, vamos pegar aqui essa paredona de novo, vou fazer ela certinho agora, né? Fazer ela em linha reta, ó. Então, se fosse para representar essa paredona aqui, ó, de 10 metros que eu falei antes, o que vocês fariam? Você ia pegar o valor de 10 metros, ó, 10 metros. Primeiro, os 10 metros, eles têm que ser transformados aqui, ó, 10 metros, em centímetros. Você já viu que é multiplicando por 100. Tá? Então, eu vou multiplicar isso pela escala. Ah, você já fez antes? Não, gente, porque agora é uma outra escala. Qual é a minha escala agora aqui, ó? Mudou mesmo. É, mudou mesmo, ó. A escala agora é 1/10, tá? Então, aqui é 1 para 10, certo? Qual é o processo aqui? Multiplica pelo de cima e divide o resultado pelo de baixo. Por que isso? Porque 1.000 vezes 1 dá 1.000, dividido por 10, né? Vai dar, então, um resultado aqui que é 100. Tá, professor? Mas o que significa isso? 100 centímetros, tá? Porque já que está tudo na mesma unidade, o resultado também fica na mesma unidade. Tá, mas o que é esse 100 centímetros? É o tamanho que eu faria se eu fosse fazer um desenho, uma representação em escala. Então, esses 10 metros aqui agora, ele seria uma representação aqui assim, ó, um pouquinho menor, teria ali 100 centímetros, né? Ou, se você achar melhor, teria 1 metro. Tá? Ah, então quer dizer que os 10 metros ficou menorzinho. Isso, tá? Isso. E para exemplificar aqui de verdade, tá? Eu vou trazer algumas medidas que eu medi lá na minha escola da quadra, do pátio, tá? E mais uma regiãozinha que tem ali perto e a gente vai calcular algumas escalas aqui e depois eu vou mostrar para vocês como produzir uma maquete, né? Foi o que eu prometi no começo do vídeo aqui com vocês, tá? Então aqui é o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pensar que a representação do lugar que você está agora aí, eu tenho quase certeza que é um retângulo, tá? E agora, se é realmente um retângulo, eu não sei, tá? Você pode me dizer aí, tá? Que eu vou pegar e vou ver. Mas eu não tenho certeza, tá? Então, significa que a maioria das coisas que a gente vai representar são retângulos. E a quadra da minha escola é um retângulo também, tá? Ela tem esse formato aqui. Só que da quadra, para você chegar no pátio, tem tipo um corredorzinho aonde a uma certa distância desse corredorzinho tem uma rampa, tá? Então aqui seria a rampa. E essa rampa leva a um patamar um pouquinho mais alto, tá? E tudo isso, como é medida, eu posso ir lá medir e depois eu posso representar num desenho, eu posso representar numa maquete, usando a escala, usando o valor da escala, tá? E depois que você sobe a rampa, você chega em uma outra região, que é o pátio, tá? Então aqui é o pátio, eu vou pôr pátio, e ali a quadra, tá? Vamos fazer uma medida aqui, então, da medidas da quadra, tá? Quadra, esse pedaço maior, né? Acho que faz sentido para vocês aí, porque a quadra não faria sentido ser menor do que o pátio. Tá? Então, a quadra, aí eu tenho de lateral lá em cima, 10 metros e 60. Ah, professor, mas você chutou esse número? Não, foi medido mesmo, gente. A gente foi lá e mediu, eu e alguns alunos, né? Inclusive, se você é esse aluno, já sabe, dá uma forcinha do professor. E essa lateral mais longa tem 16. Opa, acho que eu bati a mão no botão aqui. Aqui. Deu 16 e 50. Tá bom? Inclusive, vocês me ajudaram a medir isso daí. Só que se não fosse fazer a quadra numa escala tão grande, se fosse fazer um desenho dessa escala no tamanho que coubesse na minha mesa, então eu deveria fazer um desenho em centímetros, né? Então, 1 centímetro vai valer quantos aqui no meu desenho?
tá? 1 centímetro de quanto? Desse valor ali, ó, que é o 10,60. Se você transformar ele em centímetros, ele vai ser 1.060 centímetros, tá? Do mesmo jeito que esse valor aqui, que tá com os números um pouquinho torto, né? Que é o 16.500, ele vai virar 16,50, ele vai virar o 1.650 centímetros, né? Então, desse tamanho que a quadra tem, né? Que são esses dois valores ali, se eu fosse fazer um desenho, qual escala seria uma escala boa? Será que se fosse de 1 para 10, né? Então, se fosse de 1 para 10, olha que doido. O meu 10, eu vou pôr ele aqui, ó, o meu 10,60, que é o 1.060, né? Ele se tornaria, deixa eu pegar aqui que eu já fiz isso antes, ó, ele se tornaria, opa, aqui, ó, centímetros. 106 centímetros. Então, esse tamanho aqui, ele teria 106 centímetros. Ou seja, essa lateral do meu desenho aqui, eu representaria ela com 106 centímetros, né? Então, vamos colocar lá embaixo, ó. Se tudo isso aqui tem 10 metros, então 106 centímetros é aproximadamente 1,06 m, né? Aproximadamente não, né, pô? É exatamente 1,06 m, calculado exato, tá? Então, é 1,06 m. O que eu faria? Eu não pegaria todo esse tamanho para representar, eu representaria ele apenas lá naquele 1,06 m, certo? Então, toda aquela lateral, ela encolheria e ficaria daquele tamanhozinho ali, tá bom? Então, ela seria esse tamanho aqui. E se fosse para medir esse aqui, ó, esse 1.650, tá? Na escala de 1 para 10, o resultado disso, então, multiplicando a parte de cima, depois dividindo por 10, é 165 centímetros, né? Para facilitar a sua vida, 1,65 m. Alguns alunos têm essa altura aí que eu sei, hein? 1,65 m. Então, toda essa lateral aqui teria aproximadamente a altura de um aluno, 1,65 m. Então, estão vendo aquele desenho que se formou lá embaixo? Então, esse retângulozinho cor-de-rosa aqui, ele seria a representação em escala de quem? De todo, deixa eu trocar de cor aqui, de todo esse meu retângulozão aqui, ó, grandãozão. Então, o que eu fiz com ele? Eu representei esse triângulozão em escala menorzinho. E notem, gente, que ele vai ter que ter uma representação bem igual o que é o outro. Por quê? Porque está em escala. Tá? Então, todas as coisas vão se encaixar ali. Todas as medidas aqui, por exemplo, assim, ó, essa lateralzinha aqui, ela tem, ó, 1,20 m, tá? Essa aqui tem 1,20 m. E esse comprimentão grande aqui de baixo, né? Agora ficando um pouco poluído, deixa eu dar uma limpada. Aí, melhorou. Tá? Então, ó, esse tamanhozinho aqui, ó, do lado da lateral da quadra tem 1,20 m, né? Então, se você conseguir calcular ele em escala 1,20 m, multiplica por 100 e divide pela escala de 1/10, que foi a que eu falei, né? Ou no caso, 1 centímetro vale 10 do mundo real. Então, aqui eu teria 12 centímetros, né? Então, se eu fosse fazer aquela minha escalinha lá embaixo, vou fazer de rosa de novo, eu já teria minha quadra desse tamanho, só que 12 centímetros é muito menor do que 1 m, então ele ficaria uma coisinha bem pequenininha lá do lado, né? Por quê? Porque ele vai representar esse retângulo lá embaixo, também em escala, certo? Mas vocês percebem que, tipo, dividir por 1/10, fazer a escala de 1 para 10, né? Olha o outro símbolo aí, ó. Fazer a escala de 1 para 10 não é uma coisa muito satisfatória, não, né? Porque ainda assim, nossa, o meu desenho ia ter mais de 1 m, 1,65 m, maior do que alguns alunos que são pequenininhos. Então, o que eu vou fazer, na verdade? Vamos escolher uma escala melhor, tá bom? Eu vou dizer para vocês já a escala boa aqui. Vocês podem chutar um monte de escala, tipo assim, ó. Ah, eu quero fazer a escala, então, de 1 para 100. Então, 1 centímetro do desenho, tá? A parte de cima sempre vai ser o desenho ou a representação. Opa, não vai dar aqui? Vai escrever? Vai sim. Representação. E a parte de baixo sempre vai ser, ó, sempre vai ser em comparação pela a parte real. A parte de baixo, então, é a parte que tem lá no mundo real, né? Então, se fosse para representar, então, aquelas laterais que eu falei ali, uma escala de 1 para 100, né? Então, se eu pegasse ali aquele valorzinho, vamos pegar uma lateral do retângulo de cima, que era 10,60 m, em centímetros, 1.060 centímetros. Tá? Então, se eu fosse pegar ela, bastaria eu fazer o quê? Eu multiplicar pelo valor da escala
eu posso já colocar a fração. Gente, se acostumem a trabalhar com fração, né? Multiplica em cima e divide pelo valor de baixo. Aí vocês vão ver que isso daqui, ele vai dar 10,60. Então, seria 10 centímetros e 60, tá? Daí, quando você me pergunta, professor, o que é 10 centímetros? Eu tenho um estojo de guache aqui, ó, e essa medida lateral tem 10 centímetros. Estão vendo aqui no quadrinho aqui embaixo, na lateral? Tá, então, 10 centímetros seria isso, esse tamanho. Então, não é uma coisa muito... Então, a quadra teria esse tamanho se fosse para fazer em escala de 1 para 100? Sim, ela teria esse tamanho aqui, né, de 10 centímetros. Tá? Você pode pegar numa régua de 30 centímetros aí, cortar ela em 3, que você tem essa noção. Ah, então seria muito pequeno. Sim, seria muito pequeno, né? Principalmente os retângulos menores, aqueles que é corredor, tá? Aqueles que são distânciazinhas pequenas. Então, o que eu indico para vocês? Fazer pelo menos o dobro da escala. Como assim? Em vez dele dar de 1 para 100, eu vou fazer ele sendo de 1 para 50. Tudo bem? E aí, então, a gente consegue fazer aí uma representação bem boa desse desenho. Inclusive, essa representação caberia numa mesa de 1 metro, mesmo que o espaço fosse muito grande. Tá? Tipo assim, ó, esse foi 10 por 16, né? 10 metros, 10 metros e 60 por 16. Mesmo se fosse o dobro do que isso, essa escala ainda caberia numa mesa, assim, ou em duas mesas que a gente tem na escola. Tudo bem? Vamos fazer então aqui uma demonstração disso, né? Como assim uma demonstração? Essa representação que eu fiz para vocês, ela foi medida de verdade, tá? Então existe um jeito de você montar, usando essa medida, montar uma maquete, né? Inclusive, meus alunos vão fazer a maquete e para ajudar eles, então, eu também vou fazer essa maquete, né? Porque como é que eu vou avaliar eles depois, sendo que nem eu mesmo fiz o trabalho, tá? Então, aqui é o seguinte. Primeiro, eu peguei, separei as medidas, você já pode ver ali que essas medidas que estão ali, ó, elas já estão em escala. Ah, mas como que você calculou as medidas laterais ali para deixar em escala? Então, aquele pedaço que era lá no mundo real, ó, 10,60, eu peguei ele, eu coloquei ele num valorzinho aqui do lado, em centímetros, né? Então, eu multipliquei por 100 e eu multiplico isso pelo valor da minha escala. E eu escolhi a escala agora de 1 para 50. Então, na minha maquete, qual vai ser esse tamanho aí? Vai ser o tamanho, então, se eu realizar essa divisão correta, de 33 centímetros. Tá? Peraí. Não, de 21 centímetros. Perdão, gente. Eu fiz as divisões aqui, eu confundi. Tá de 21 centímetros. Então, se você for na minha maquete, tá? Ah, uma coisa que eu fiz aqui, você deve ter visto, eu já peguei uma caixa com a lateral, né? Ah, isso daí facilitou minha vida, né? Então, eu medi aqui e até nesse ponto aqui, ó, eu coloquei 21 centímetros, tá bom? Tem uns quebradinhos ali, tá, gente? É 21,2, 21,2, tá? Mas não é um trabalho de engenharia, então tem algum certo erro ali que a gente tem que considerar sempre, né? E aí, então, eu medi a distância maior, que era 16,5, né? O pessoal me ajudou ali naqueles 16,5, que é a mesma coisa que 1.650 centímetros. Então, eu vou multiplicar esse valor pela escala e agora eu estou ficando já repetitivo, certo? Então, o que acontece aqui? O resultado disso, que é 33 centímetros, agora sim, 33 centímetros, ele vai ser o quê? 33 centímetros vai ser o tamanho lá na minha representação, na maquete de 33 centímetros, certo? E 21 por 33 centímetros é um tamanho razoável para a gente conseguir levar aí, né, para a sala de aula, conseguir caminhar com essa maquete sem estragar ela. E deixa eu te contar uma coisa, gente. Como você está fazendo a maquete de uma estrutura que é uma casa, certo? Você pode falar aí qual é a maquete que você quer fazer. Que é uma casa, que é uma escola, que é a sua rua, uma praça. As coisas que estão lá, se aquilo, tipo assim, ó, aqui tem um pátio, né? Então, se lá no pátio mesmo o pátio existe e ele é forte, ele é firme, assim, ó, quando você fizer na maquete, ele vai ser também. Por quê? Porque você está repetindo as mesmas formas, né? E o que mantém a estrutura de um lugar, se vocês notarem aqui, é o formato das coisas, né? Tipo, essa parede que mantém ali as coisas em pé. Tá bom? Inclusive, eu vou falar do tamanho da parede também, certo? Então, o que foi feito nessa maquete? Foi calculado todas essas laterais, esses tamanhozinhos aí, tá bom? E aí, então, eu fiz alguns takes para vocês entenderem e eu conversar com vocês a respeito do que é a escala.
tá? Então, peguei e fiz isso, ó, ficou bem bonitinho, tá? Então, o mesmo, eu posso ter feito isso numa representação com os tamanhos errados, mas quando eu vou fazer o desenho em escala, eu obrigatoriamente, gente, ó, 33, tá? Eu tenho que fazer certinho a medida, tá? 33. Inclusive, se tiver desenhos, tipo assim, tem um desenho que tá, ele tem 1 metro de tamanho no mundo real. Você faz o cálculo de novo, né? Então, 1 metro de tamanho é 100 centímetros, né? Esses 100 centímetros você multiplica ele pela escala, 1 para 50. Então, 1 metro no mundo real, ele vai ser, deixa eu já dá para realizar essa divisão aqui, 0,5, né? Então, meio centímetro, nossa, é isso mesmo? Não, não, não é isso não, gente, ó. Aqui ele vai ser 2, pô, 2 centímetros, claro, né? Você tem, ó, 2 que 0,5. Tá, então por que aqui, ó, multiplica por 100, 100 vezes 1, 100, divide por 50, dá 2, né? Tá, então uma coisa de 10, olha só, uma coisa de 1 metro teria 2 centímetros no meu desenho, né? Inclusive a gente consegue notar isso por essa lateralzinha aqui, ó. Porque essa lateralzinha, ela tem 1,20 m. Estão vendo ali? Tá bem pequenininho, mas acho que dá para ver, né? Ela tem 1,20 m. Então no meu desenho ela vai ter 2,1 centímetro. 2, não, 2,4 centímetros, tá? Ô, gente, tô falando aqui os cálculos, mas vocês têm que conferir sempre, hein? Eu tô olhando aqui que eu já fiz antes, daí eu fico conferindo, tá bom? Então tem 2,4 centímetros na minha representação. Beleza? Professor, mas como é que tá ficando essa representação? Mostra logo pra gente, eu vou adiantar o vídeo. Não adianta, me acompanha aqui, tá? Me acompanha. Então ela vai ficar o seguinte, vou mudar para a próxima. Mudou? Aqui, ó. Então, uma outra coisa também que tem que pensar na escala. Professor, mas e se dentro da minha maquete ali, ó, tem os tamanhos, fiz certinho, né? Posso fazer o desenho da quadra, do chão. Mas se tiver alguma coisa que tem altura, o que eu vou fazer? Você vai colocar na mesma altura, certo? Então, na altura, o que a gente tinha na escola é uma rampa, né? Então, ó, essa rampa, ela levanta até a altura de 49 centímetros. Eita, lasqueira. 45 centímetros. Então, quando eu realizo esse cálculo de 45 centímetros, ele vai dar ali a divisão de 0,9, que é 0,9, gente, seria aproximadamente 0,9 centímetros, certo? Ele libera ali o 1 centímetro, né? Entre 0,9 e 1 tá quase a mesma coisa. Tanto que foi isso que eu mostrei aqui nesse vídeo, ó. Ah, então se for fazer uma coisa que é uma escada, o que você vai fazer? Os degraizinhos, cada um na proporção certa, né? Tudo bem, ó? Então, essa alturinha que está desenhada ali também tem que estar na escala. O professor vai ficar exatamente igual? Sim, gente, só que encolhido, que é a ideia de escala, né? Uma coisa que é mais legal ainda, que a gente está usando aqui para fazer uma estrutura, mas ele pode ser um monte de coisa. Eu posso pegar o meu telefone e fazer ele numa escala maior, né? Eu posso pegar minha cadeira e fazer ele numa escala menor, né? Para colocar junto na maquete, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou medir o negócio, né? Inclusive, a gente pode pensar aqui também nessa parte aqui de cima, que é o pátio, ó. Nessa parte de cima aqui, que é o pátio, eu escolhi a Panko, hein, gente? Inclusive, se a Panko estiver assistindo o vídeo aí, patrocina a gente. Ó, então, esse pátio aqui que eu escolhi, se tiver uma mesa lá, tem uma mesa, o que você vai fazer? Você vai medir a mesa, né? Vamos supor que a mesa deu 2 metros. 2 metros é 200 centímetros, vezes 1/50. Aqui você vai ter, vou fazer a divisão certa. Opa, 4 centímetros. Então você vai ter 4 centímetros. O que é 4 centímetros? O tamanho da mesa. Aí você faz essa mesa, recorta e coloca lá, tá? Mas essa parte não é parte da atividade que eu passei para os meus alunos. Para vocês também, isso daqui, para deixar em escala, gente, não é uma coisa muito, ai, que difícil, tá? O que vocês podem fazer? Opa! O que a gente pode sempre fazer? Ó, deixa eu ligar o próximo aqui. Basta você ter confiança nas medidas que você fez. Então, se aquelas medidas estão certas, você vai lá, é uma rampa, recorta o negócio na medida certa, coloca ali, ó, tira as medidas bem certinho no padrãozinho, e quando você fizer a colagem dele, ó, podem ver que eu já levantei o outro lado, ó. Quando você fizer a colagem dele, ele vai sempre ficar certo. Ali, ó. Viram? Quando fizer a colagem, ele sempre vai ficar certo, ó. Mas como é que você sabia que essa altura era desse tamanho? Porque foi medido, tá? Inclusive, você pode medir aí qualquer coisa. Mede a porta. Mede a sua porta aí e coloca ela de uma escala de 1 para 50. Qual que seria o tamanho dela? Tá bom? Mostra logo a maquete. Tá bom, gente, eu sei que vocês querem ver logo a maquete. Tá aqui, ó.
Tá, então como é que a gente fez isso, ó? Como é que a gente fez, não? Como é que eu fiz isso para mostrar para vocês? Então, eu medi as distâncias, os tamanhos, eu montei uma fração, uma escala, que é uma escala de tanto para tanto, e aí o resultado, ó, foi aí, vou até dar um pause aqui, né? Porque se você imaginar o que eu estou te falando, ó, não voltou? Imaginar o que eu estou te falando. Ah, você falou que é uma quadra, um pátio e mais alguma coisa. É, podem ver que tem um negócio ali no canto, ó, deixa eu até falar sobre isso. Que é aquele quadradão no canto ali que eu levantei? São as paredes do lugar. Ah, professor, mas se eu for fazer uma maquete, tem que pôr parede? Às vezes, para você representar o negócio, não precisa da parede, né? Então, você tem que olhar por dentro. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz paredes em vários tamanhos diferentes, ó. Então, essa parede no mundo real, ela não é assim, ela é um pouco mais alta aqui, ó. Mas o que eu fiz ela mais baixinha, inclusive aquelas duas do canto lá, como aqui é a minha quadra, ó. Olha que legal. Como aqui é a minha quadra, tá faltando voz já, hein? Aqui, minha quadra, essas paredes são bem altas, né? Então deixei elas ali para representar. Essa lateralzinha aqui, não, a parede vai mais para cima também. Eu fiz ela mais assim, por quê? Porque a estrutura vai deixar o negócio firme aqui. Então era só para a minha maquete não se desmanchar. Tá bom? O meu pátio ficou desse lado aqui, ó. O pátio. E aqui ficou uma rampinha, né? A única coisa daqui, gente, agora é o segredo de tudo, né? A única coisa aqui que não é a mesma forma geométrica é essa lateral da rampinha, que ela é um triângulo. Mas fora isso, todas as outras partes dessa maquete aqui, o que ela é? São tudo formas geométricas que são retângulos, né? Então não é tão complicado assim, tá bom? Inclusive, quando você faz tudo certinho, né? O que a gente chama então de encaixar os valores na escala, todas as multiplicações certinhas, ó, vamos voltar ali. Agora tem que limpar também, né? Vai voltar aí e ficar enxergando errado. Ó, as coisas elas ficam bem próximo do que elas são mesmo. Olha lá, ó. Tem até um espacinho que sobe lá na lateral. A rampinha ficou parecendo a rampinha mesmo. Fechou, gente? Aí, ó. Viram? Tá? Se você curtiu essa aula, esse vídeo aqui, se te ajudou em alguma coisa, deixa aí nos comentários. Vou fazer o que eu falei, de deixar o coraçãozinho. E se te ajudou aí a fazer uma maquete, né? Não esquece de dizer pra gente, pô, professor, me ajudou aí a fazer uma maquete sobre o que é essa maquete. Fechou, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Se inscreve no meu canal, porque sempre tem matemática aqui, né? Eu esqueço de falar isso, mas se inscreve, porque sempre tem matemática aqui, de todas as áreas, de todos os tempos e para todas as idades. Fechou? Um grande abraço, até mais.